Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 19, Lucas 19, de 11 a 27. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traze-os aqui e executai-os na minha presença. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós estamos mais uma vez diante da Tua santíssima palavra, ó Pai, que é de fato luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos olhos, que nos exorta, que nos repreende, nos admoesta e nos prepara para toda boa obra. Nós queremos, ó Pai, confiados no Teu poder, pedir que o Senhor agora mova o nosso pensamento, o nosso coração, para que nós pensemos só nos ensinos que vêm da Tua palavra, para que, ó Pai, a nossa pecaminosidade seja de fato superada pelo poder do Teu Santo Espírito e a nossa incapacidade ou limitação de raciocínio sejam também sobrepujados pela luz que vem do Senhor, a iluminação que domina a nossa mente, o nosso coração, e que o Teu Santo Espírito, que é o ministro interno, atue nas câmaras mais profundas do nosso coração, a fim de que não seja a voz de um homem, mas seja a voz do Senhor a falar conosco. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Um dia desses alguém me contou que um casal havia saído de uma igreja grande porque Deus havia dado talentos a eles, e numa igreja grande eles estavam sentados nos bancos sem ter o que fazer. Então eles se mudaram para uma igreja pequena, e ali na igreja pequena eles puderam exercitar os seus dons. E de fato é assim, igrejas muito grandes geralmente fazem com que os bancos fiquem repletos de pessoas com muitos talentos, mas com talentos enterrados, né? Porque não há espaço para todos quando uma igreja é muito grande. Ao contrário, numa igreja pequena ou média, como é o caso da nossa, nós temos muitas oportunidades de colocar os talentos que Deus nos deu em prática. E nós temos o Novo Testamento falando muito sobre dons, falando sobre essa capacitação que Deus dá aos seus filhos no momento da conversão.
Por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 6, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Talvez você tenha vindo de igrejas pentecostais, de igrejas irmãs pentecostais, e talvez você ainda tenha aquela limitação de achar que dons, quando a gente fala em dons, a gente está se referindo apenas a línguas e esses dons, né, mais, digamos, revelatórios. Mas não, o Novo Testamento, ele quando fala em dons, ele está falando de uma série de capacitações que Deus derrama sobre toda a igreja. Todo filho de Deus tem um dom específico, e os dons são variados, para que nessa variedade, nessa diversidade, o corpo todo seja edificado. Então dom não é coisa só de pentecostal. O Novo Testamento fala várias vezes sobre dons que não são muito citados no nosso meio, mas que são de extrema importância para a edificação da igreja. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, referindo-se a Cristo. Cristo concedeu dons aos homens. Cristo espalha os seus dons pela igreja, para que cada um de nós, tendo dons dados por Deus, trabalhemos para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Assim, o texto que nós temos diante de nós, que é uma parábola paralela à parábola dos talentos, não é? A diferença é a mudança de moeda. Talento é uma moeda e a quimina é um tipo de moeda. Esta parábola, ela vai falar sobre o desenvolvimento dos dons na vida cristã. Nós temos importantes paralelos aqui sobre os dons que nós recebemos e o que nós estamos fazendo com eles, se nós estamos desenvolvendo-os ou escondendo estes dons. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina então que todos os crentes são responsáveis por desenvolver os seus dons. Todos os crentes são responsáveis por desenvolver os dons que Deus nos deu. O verso 11 começa: ouvindo eles estas coisas. Que coisas? Os versículos anteriores nos tratam da conversão de Zaqueu. Nós meditamos neste texto no domingo passado. As palavras faladas a Zaqueu foram: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, ouvindo eles estas coisas, continua o versículo, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer a eles, aqueles que ouviram aquelas coisas, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, quando Cristo disse a Zaqueu: houve salvação nesta casa, você é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, aqueles que estavam acompanhando esse diálogo com Zaqueu, eles ficaram achando que a consumação de todas as coisas estava prestes a acontecer. Aquela expectativa messiânica de que Cristo, de que o Messias viria e ele venceria os impérios humanos e venceria Roma e passaria a governar, aquilo se acendeu no coração dessas pessoas que ouviram Cristo dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eles acharam que o final dos tempos havia chegado. Então Jesus vai usar esta parábola para mostrar que ele está ali com eles, vai deixá-los por um tempo, vai retornar no futuro com a prestação de contas, com o juízo final, tá? Então Jesus está mostrando que ainda não chegou a hora, mas ele está ali com eles, vai partir como o nobre da parábola parte,
e eles vão ter que desenvolver os seus dons e os seus talentos e a vida cristã e desenvolver o reino, porque um dia ele voltará e prestará contas. Então, para tirar essa impressão equivocada deles de que tudo ia acabar, de que era a última geração, de que Cristo ia consumar todas as coisas, ele diz: não, ainda resta de fato um tempo em que eu vou, a igreja ficará exercitando os dons e eu voltarei. Então no verso 12 nós temos, ele começa a parábola: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Aqui ele está falando de si próprio. Este homem nobre que veio à terra para instaurar um reino é o próprio Senhor Jesus. Verso 13, chamou 10 servos, confiou-lhes 10 minas. Uma mina era uma moeda grega que valia 100 dracmas, tá? Então mina era uma moeda de alto valor. Uma dracma era o preço de trabalho de um dia. Uma mina equivalia a 100 dracmas. No nosso contexto brasileiro, nós temos 252, mais ou menos, dias úteis. Então, se nós tivéssemos uma moeda que representasse 100 dias úteis de trabalho, nós teríamos uma moeda de grande valor. Imaginem, quase metade do ano numa moeda. E aqui Jesus reúne estes 10 servos e dá uma mina para cada um destes servos. Então uma mina equivalia a 100 dias de trabalho. E vem a ordem, que é central aqui no nosso texto: e disse-lhes, negociai até que eu volte. Essa ordem é central: negociai até que eu volte. Aqui está o cerne do texto, a ordem que será cumprida por alguns e não cumprida por outros. Negociai até que eu volte. Trazendo para nós, Deus nos dá dons, talentos, para que eles sejam desenvolvidos. Mas quais são, afinal, esses dons? No Novo Testamento nós temos 5 listas de dons. A primeira está em Romanos 12, de 6 a 8, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, é a segunda lista. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. A terceira lista nós demos hoje, 1 Coríntios 12, 28 a 30. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. A quarta lista, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E por fim, a quinta lista em 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nessas 5 listas nós temos vários dons. Nós temos alguns dons que não estão mais em vigor, porque eram dons apostólicos, eram credenciais do apostolado. A ideia é que Deus, ele validava o mensageiro
com milagres, com dons espetaculares, para que a mensagem fosse crida. A ideia de que você só acredita na mensagem se você acreditar no mensageiro. Então é por isso que no Novo Testamento, com uma mensagem chegando da parte de Deus, por homens que Deus escolheu, homens simples, pescadores, Deus os encheu de dons sobrenaturais. Até a sombra de alguns apóstolos curava, até os lenços e aventais de alguns apóstolos curavam. E quando as pessoas viam essas manifestações miraculosas, eles criam no mensageiro e criam na mensagem. Então, os milagres no Novo Testamento, eles não têm o objetivo de divertir pessoas, de, digamos, impressioná-las. Os milagres no Novo Testamento tinham o objetivo de validar o mensageiro, para que as pessoas temessem a Deus e reconhecessem naqueles homens que eles eram homens de Deus e crescem na mensagem. Paulo fala que as credenciais do apostolado me foram dadas por meio de sinais e prodígios. As credenciais do apóstolo Paulo, para que ele de fato fosse crido e reconhecido como um embaixador de Cristo, eram os milagres, eram os apóstolos. Passado o período apostólico, com a palavra de Deus toda escrita, nós não precisamos mais de milagres para que o povo creia que a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque ela está escrita e agora o Espírito Santo é quem convence do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que toca nos corações, e os verdadeiros eleitos, eles creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Aliás, essa é uma das marcas de alguém que está convertido, né? Quando alguém questiona muito a palavra de Deus, é porque talvez não tenha sido convertido ainda. Aqueles que aceitam a palavra de Deus e entendem que Deus está falando com eles por meio dela, dão mostras de conversão, porque só o homem espiritual compreende as coisas do Espírito, o homem natural não as compreende, e critica, e questiona, e nunca aceita que a palavra de Deus é de fato a palavra do Senhor. Então, tirando esses dons espetaculares, que eram credenciais para que o mensageiro de Deus fosse reconhecido, Deus continua espalhando os seus dons por sobre a igreja, e nós demos alguns deles aqui. Por exemplo, o dom de ensino, a palavra de sabedoria, o dom de exortação. Nós temos na igreja pessoas que visivelmente têm o dom de ensino, que quando dão uma aula de escola dominical, por exemplo, as coisas ficam claras. Nós temos na igreja visivelmente pessoas com dom de exortação, homens e mulheres, que quando exortam são usados por Deus. Aquelas pessoas que chamam a atenção dos outros, que repreendem os outros, e você percebe que há de fato algo especial nessa pessoa. Dom de exortação, o dom de governo, né, que é desejável, altamente desejável, aqueles que são presbíteros, porque governam o povo de Deus. O dom de misericórdia, geralmente aquelas pessoas que são mais sensíveis ao sofrimento alheio. É o dom desejável aos diáconos, é o dom que muitas irmãs da igreja têm. Vem algo acontecendo, imediatamente vão ajudar, é o dom de misericórdia. Geralmente é o dom que acompanha os irmãos que vão para a área da saúde, né? Seja enfermagem, medicina, é o dom da misericórdia. O dom de serviço, né? A disposição dada por Deus para ajudar o próximo, para ajudar, para fazer as coisas acontecerem, desejável aos diáconos também, mas muita gente na igreja tem o dom de serviço. Os músicos geralmente têm o dom de serviço, usam os seus talentos para ajudar no culto. Dom de contribuição, né? Há muitos crentes que usam os recursos que Deus deu para impulsionar o evangelho, e uma série de dons. As listas não são exaustivas, é a opinião dos autores que trabalham esse assunto, de forma que, como as listas elas não são iguais, mas elas apontam para uma variedade de dons, Deus, é possível que haja dons que Ele não revelou, mas que cumprem o propósito de edificação da igreja. O ponto é que cada um de nós tem habilidades e particularidades dadas por Deus, que servem para o progresso da igreja, para a edificação dos crentes, para o crescimento da igreja.
Há vários textos que falam sobre isso, né? Mas, por exemplo, Efésios 4, 12 e 13, falando do crescimento dos crentes. Antes disso, falando do crescimento da igreja, Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O fim proveitoso é de fato o progresso da igreja, o crescimento da igreja. Os dons visam o crescimento individual dos filhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando é que uma igreja cresce? Quando os crentes começam a exercitar os seus dons, quando os crentes começam a trabalhar, começam a desenterrar os seus talentos. É assim que a igreja cresce. A igreja não pode estar apoiada no trabalho apenas de um pequeno grupinho de pessoas, geralmente os presbíteros, os diáconos, a diretoria das sociedades internas, mas a igreja mostra que é uma igreja saudável quando toda a igreja está trabalhando, quando toda a igreja está fazendo a sua parte e colocando em manifestação, em operação, em desenvolvimento, os dons que Deus lhes deu. Pedro também fala sobre isso, capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da múltiplas formas da graça de Deus. Assim, meus irmãos, é o primeiro ensino do texto, fazendo analogia da parábola e aplicação para nós. Deus nos deu dons para que nós os usemos, para que nós os desenvolvamos. Deus não te salvou para você ficar num banco de igreja sem fazer nada. Não. Deus te salvou e te deu dons para você trabalhar, para você desenvolver. Segunda lição: todos os crentes prestarão contas do que fizeram com seus dons. Isso é inevitável e é o ensino da parábola. Verso 14: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Novamente, Jesus está falando da primeira vinda, porque na primeira vinda ele encontrou um mundo que o odiou, um mundo que o crucificou. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, João 1,11. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. O salmista disse isso, e esse versículo é replicado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Então ele está falando de si mesmo. Ele veio e os concidadãos o odiaram e disseram: não queremos o teu reino. Está falando dele na primeira vinda. Verso 15: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, ele de fato instaurou o seu reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então ele voltou. Essa volta do Senhor, a volta do nobre, aponta de fato para a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará, e aponta para o juízo final, quando ele voltará e quando ele prestará contas. Alguns textos falam sobre o juízo final. Mateus 25, por exemplo, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, o texto aponta para o juízo final, quando todas as nações serão reunidas, e quando ele separará alguns à direita e outros à esquerda. Neste juízo final, os nossos atos serão julgados. Paulo escrevendo aos Coríntios: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Pastor, os crentes vão passar pelo tribunal? É claro que vão. Todos nós compareçamos, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Não será um tribunal para definir, no caso dos crentes, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, porque isso já foi definido na cruz do Calvário, na verdade foi definido na eternidade, mas para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Será um tribunal para, primeiro, ratificar a decisão, né? Aquele que já está no inferno receberá a decisão, você continuará no inferno e o tormento será pior. Aqueles que estão hoje no céu receberão a confirmação, você continuará em glória, mas a alegria será maior, né? Com a consumação de todas as coisas, findo o período transitório, que é este período em que aqueles que morreram estão vivendo, quando Cristo consumar todas as coisas, aí haverá sofrimento pleno e alegria plena para aqueles que estiverem salvos em Cristo. Esse é o primeiro ponto do tribunal. O segundo ponto é justamente para mensurar os castigos, porque nem todos serão castigados da mesma forma no inferno. Haverá gradação de castigo, é um Deus justíssimo. Haverá uma dosimetria ali, haverá uma justa aplicação de castigos. E haverá também galardões. A Bíblia não detalha muito, mas a Bíblia fala em uns 3 versículos sobre galardões que terão aqueles que estão com Cristo. Não há detalhes, mas haverá galardão também. Então, os nossos atos serão julgados, as nossas palavras serão julgadas. Cristo disse: digo-vos, Mateus 12, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. As nossas palavras serão julgadas, mas não só as palavras, os nossos pensamentos também, os nossos segredos serão julgados. Paulo aos Romanos capítulo 12, verso 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então Cristo julgará até os pensamentos, os segredos do nosso coração. Voltando à parábola, assim como o nobre da parábola, Jesus nos julgará pelo que fizemos com os nossos dons, se nós usamos os nossos dons ou se nós os enterramos, ou se nós os escondemos, como quem esconde uma moeda dentro de um pano, que é o caso aqui do servo negligente da parábola. Isso nos leva à última lição do texto: todos terão castigo ou recompensa pela forma como usaram seus dons. O verso 16, acompanhem comigo. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então observem, o primeiro recebeu uma moeda de alto valor e fez com que ela rendesse 10 vezes mais. Recebeu 1, rendeu e devolveu 10. A parábola não dá detalhes sobre o que este servo fez para que houvesse um rendimento tão grande. Ele pode ter comprado e vendido mercadorias, né? Pode ter usado isso no comércio, pode ter investido em terras. O ponto é que ele não deixou aquele valor parado, ele obedeceu. O mestre havia dito: desenvolvei-a, negociai-a. E esse primeiro servo pega uma mina e faz com que ela vire 10, e recebe o elogio do Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. A recompensa é bastante generosa. Este homem que desenvolveu e negociou bem aquilo que lhe fora dado, terá autoridade sobre 10 cidades. Verso 18, veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades.
Você reparou que este segundo não recebeu elogios, né? O elogio foi para o que tinha rendido 10, mas ele recebeu recompensa, ele vai administrar 5 cidades. Agora o terceiro, veio outro então dizendo: aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Este terceiro, ao invés de negociar a sua moeda, a embrulhou em um lenço e guardou, e a moeda ficou lá desvalorizando. E ele cometeu pelo menos 3 erros. Primeiro, este, de guardar a moeda. Já naquela época havia inflação, havia juros, dinheiro parado era dinheiro perdido, e foi o que ele fez. Primeiro erro. Segundo erro, ele deu desculpas, como nós dizemos, desculpas esfarrapadas. Ele disse: tive medo de ti, que és homem rigoroso. E essa desculpa não faz nenhum sentido, meus irmãos, nenhum sentido. Se ele tinha medo deste homem, ele deveria fazer o dinheiro desenvolver, né? É uma desculpa sem sentido. O medo faria ele desenvolver o dinheiro, não ele guardar o dinheiro, gerando perda e prejuízo para o seu senhor. Então tudo indica que aqui era um homem preguiçoso mesmo. Ele recebeu aquela tarefa, disse: eu não vou fazer coisa nenhuma, embrulhou lá a moeda, um dia eu devolvo para ele. Displicente, preguiçoso. Segundo erro, deu desculpas esfarrapadas. Terceiro erro, ele ofendeu o seu senhor, porque o provérbio que ele cita aqui, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste, ele tinha o seguinte sentido: és tão ambicioso que tentas tirar sangue de um nabo. Era um dito antigo que está sendo citado aqui. Era um dito ofensivo, era um dito para dizer que a pessoa era muito ambiciosa, que tirava, como dizemos no Brasil, leite de pedra, né? Que era tão ambicioso que tentava tirar riqueza de tudo quanto era lugar. Então ele foi desrespeitoso, e isso justifica a sequência do texto. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Então qual é a lição para nós hoje? Não devemos esconder os nossos dons, não devemos ficar sentados num banco da igreja sem fazer nada, e muito menos ficar dando desculpas esfarrapadas. Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, manda outra pessoa. Eu estou cansado. Meus irmãos, a Deus você não engana, e não engane a si próprio. Tempo é uma coisa tão relativa. Quando a coisa é importante, a gente arruma tempo, não é assim? Quando aparece algo muito importante, você dá um jeito. Então não nos enganemos, usemos os nossos dons, os nossos talentos na obra do Senhor, não os enterremos, não enrolemos os nossos talentos num pano, para não trabalhar para o Senhor, dando desculpas. Segue o texto. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. Banco, agência bancária não havia naquela época. Que banco é esse aqui? É que os agiotas da época ficavam sentados num banco, num ponto da cidade, tá? Aliás, a palavra banco que nós usamos hoje para agência bancária vem daqui, justamente daqui. Um banco onde um agiota ficava sentado, e era lá que ele fazia as trocas de dinheiro, tá? Isso veio até os nossos dias. Era este o banco. Então o nobre fala: pelo menos você deveria ter colocado a moeda na mão de agiotas, para que os agiotas usassem esse recurso para trabalhar com juros e te devolvessem com juros. Pelo menos isso você deveria ter feito. Mas nem isso você o fez. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhes-á, mas ao que não tem, o que tem será tirado. Então a punição a este servo indolente, displicente, preguiçoso, foi perder a mina que ele havia recebido. E o texto fecha:
Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Apontando para o juízo final, né? No juízo final, todos serão julgados, todos ou serão recompensados ou serão punidos, todos serão julgados. A palavra de Deus diz no Apocalipse capítulo 22, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A parábola termina então com os diligentes sendo recompensados e com o displicente sendo castigado. O que aconteceu com os outros 7? Não eram 10? A parábola não diz. Cristo usou apenas esses 3 exemplos para mostrar um que foi excelente. Pegou o seu dom, pegou a sua mina, o seu valor e fez render 10. Um segundo que foi mediano, pegou a sua mina, o seu valor, fez render 5, mas obedeceu. E o terceiro que foi displicente, pegou a sua mina, o seu talento, o seu dom, embrulhou e não fez render nada. Concluindo então, meus irmãos, todos os crentes são responsáveis por desenvolver os seus dons. Todos os crentes prestarão contas do que fizeram com seus dons, e todos terão castigo ou recompensa pela forma como usaram os seus dons. As lições são bastante claras. Deus deu dons a todos nós e nós não podemos ficar sem desenvolvê-los. Dentro da igreja, trabalhando dentro das muitas oportunidades que aparecem na igreja, muitas. Há pessoas na igreja que têm 2 ou 3 funções. Por quê? Porque tem gente que não está trabalhando. Então, há campo, há trabalho. A nossa igreja tem trabalho para quem quiser trabalhar. E fora da igreja, não sendo uma pessoa que também não desenvolve o evangelho. Fora da igreja, e a gente passa muito mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja, fora da igreja, desenvolvendo a vida cristã, pregando o evangelho, entendendo que dos portões para fora você é um missionário. Passando daqueles portões ali, você entra em campo missionário. O teu campo missionário não é a China, não é o continente africano. O teu campo missionário passou daqueles portões. É a tua família, é a tua vizinhança, é o teu trabalho. Deus te colocou nesses lugares para que você dê um bom testemunho de Cristo, para que você fale do evangelho, para que você seja ali um missionário a levar a luz de Cristo a pessoas que estão nas trevas, estão tateando, buscando algo a que encontrar. Que Deus te abençoe muito. Se você está com talentos escondidos aí, talentos enterrados, guardados num lenço, essa palavra é para você. Levante, saia dos bancos da igreja, né? Ofereça-se para o trabalho, não recuse trabalho quando Deus te chamar, e fora da igreja desenvolva a vida cristã ao máximo, essa vida passageira, essa vida passa rápido, e nós levamos para o céu, não os nossos diplomas, os nossos concursos, as nossas honrarias materiais, mas nós levamos para o céu as bênçãos espirituais, as pessoas que nós evangelizamos, as pessoas que se converteram, as pessoas que foram edificadas pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, pela nossa palavra. É isso que nós levamos para a eternidade. As outras coisas todas ficarão. Que Deus assim então nos abençoe. Amém.